Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer a todos vocês. Sou inscrito aqui no meu canal. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe os seus comentários. Aperte o sino de notificação para todos. Para o próximo vídeo, o YouTube mandar a notificação para vocês. Deixe o seu joinha, meus irmãos, em Cristo. Me ajude eu a anunciar a palavra de Deus. A mensagem de hoje, meus irmãos, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. Amém, meus irmãos em Cristo? A mensagem, a palavra de Deus já nos fala sobre quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus aqui neste mundo, nesta terra, dependente se nós temos um ministério ou não, principalmente para quem tem um ministério, a palavra de Deus ela já nos ensina, já nos aconselha como devemos se comportar como homens, como mulheres de Deus, fazendo a obra de Deus. Como a palavra de Deus ela já nos ensina, a gente dá um bom testemunho de homens e de mulheres de Deus. Como está escrito aqui ainda em Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procurar e apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, para que nós venha glorificar a Deus através das nossas obras, enquanto estamos aqui nesta terra, que podemos dar bons frutos para o Senhor, as nossas obras diante de Deus, porque primeiro a nossa fé, a nossa salvação não é pelas obras, a nossa salvação é pela graça, pela fé, pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, mas isso provém de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? A nossa salvação vem através da fé em Cristo, não é pelas obras. As obras fazem parte de uma vida cristã. Quando nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, acontece que tem muitas pessoas, não é pouco, é muita gente, que quando age de uma forma errada, muitas vezes quando nós agimos de uma forma que não é certa, que não vem da vontade de Deus, que não provém da palavra de Deus, nós agimos de uma forma errada. Muitas vezes quando as pessoas vêm nos aconselhar, nos orientar, nos dar um ensino em cima da palavra de Deus, um conselho através da palavra de Deus, muitas vezes muitos de nós não queremos ouvir, muitas vezes nós não queremos receber, muitas vezes nós rejeitamos conselho que vem da parte de Deus para o bem das nossas vidas. Mas tem muitas pessoas que não querem receber uma boa palavra, não querem ser corrigido, não querem ser ensinado, acha que já conhece a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, já prega a palavra de Deus, acha que ele sabe tudo, que ele que está certo, ele nunca errou, ele não falha, ele é perfeito, ele é o homem, ele é o santo homem de Deus, ela é a santa mulher de Deus, ele nunca errou, nunca erra, sempre está naquela fiação com Deus, para ele sempre está naquela comunhão com Deus. E as pessoas que estão ao lado dele, que vê ele pregando, que vê os comportamentos dele, que vê o jeito que ele se comporta, vê que muitos comportamentos não está certo, não está correto. E quando chega para dar um conselho, um ensinamento, uma orientação em cima da palavra de Deus, eles não aceitam, eles não concordam. Então, essas pessoas não estão preparadas para fazer a obra de Deus. Não estão preparadas porque essas pessoas estão escandalizando o Evangelho de Cristo.
Quando nós estamos preparados para fazer a obra de Deus, nós sabemos ouvir, sabemos a responder, sabemos ouvir, tem momentos que vamos ficar caladinho, com a boquinha fechada, sem ter resposta nenhuma, mas quando nós tiver de responder, nós vamos responder na graça e na direção de Deus. A pessoa que ele é chamado para fazer a obra de Deus, ele foi chamado para trabalhar para o reino do céu. E quando nós fomos chamados para trabalhar em favor da obra de Deus aqui nesta terra, nós temos que estar preparados para enfrentar tudo que vier pela frente. A gente tem que estar preparado para a pessoa de respeitar a gente, caluniar a gente, xingar a gente, querer bater na gente, humilhar a gente, desprezar a gente. Nós temos que estar preparados para esta boa obra. Mas pastor, eu tenho que apanhar? Não. Mas nós não podemos também, qualquer coisinha ser igual uma explosão, sair explodindo, sair na boca, xingando, desculhambando, desejando praga para os outros, mal para os outros que nos ofende, pessoa que desconcorda da gente, a gente está desejando mal, falando palavrão, se comportando como uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Nós não podemos agir desta forma. Quem faz a obra de Deus, quem foi chamado e está preparado, tem de olhar para Jesus. Jesus não xingou ninguém, Jesus não maltratou ninguém, Jesus não falou palavrão, Jesus não desejou mal para ninguém, Jesus não humilhou ninguém, Jesus não desprezou ninguém, Jesus não falou que não desejou a morte de ninguém. Jesus nunca agiu desta forma. Quem faz a obra de Deus tem de olhar para Jesus. Tem de olhar para Jesus. Se a gente olhar para a cruz de Cristo, nós vamos ter uma lição de vida. Primeira lição é quando nós nascemos, que nossos pais nos ensinou saber entrar, saber sair, saber respeitar as pessoas. Depois que crescemos, infelizmente, muito esqueceu do ensinamento da mamãe e do papai. E muitos estão aí na ignorância, na estupidez, na arrogância, achando que só ele está certo e sai pisando em cima de todos, humilhando todos. Estão aí escandalizando o Evangelho de Cristo. Essas pessoas não estão preparadas para fazer a obra de Deus. Porque quem está preparado para fazer a obra de Deus se comporta de uma forma diferente. Se comporta de uma forma diferente. Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeito, em perfeição, instruído para todas as boas obras. Deus mandou a gente amar, a gente tem de amar. Deus mandou a gente perdoar, a gente tem de perdoar. Deus mandou a gente ser manso, a gente tem de ser manso. Mandou a gente ser humilde, a gente tem de ser humilde. Mandou a gente ter mansidão, a gente tem que ter a mansidão. Mandou a gente ir em frente, a gente tem que ir em frente. Mandou a gente saber ouvir. Ele ensinou nós. Não aprende quem não quer. Não precisa de estudo para a gente aprender aqui nesta terra servindo a Deus. Não depende de estudo. Não depende de nada. Só depende dos nossos corações e da nossa cabeça. Porque a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Amém, meus irmãos? Então tem pessoas que não estão preparadas, não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem nada de preparo nenhum. Não tem preparo nenhum. Fala de Deus para falar, prega para pregar, vive dentro de uma igreja para viver, mas não vive o que prega, nem prega o que vive dentro de uma igreja por interesses materiais aqui nesta terra. Mas o principal, que é o interesse da salvação e glorificar a Deus e dar um bom testemunho, está longe. Porque os seus comportamentos testifica que ele e ela não é um homem de Deus, escolhido por Deus para fazer a obra de Deus, porque vive fazendo tudo errado e agindo de uma forma errada. Fique com esta mensagem, em nome de Jesus.